A linguagem está ligada ao momento histórico e ao espaço em que o sujeito se posiciona diante do mundo. Nesse sentido, é impossível falar em textos, orais e escritos, que representam fielmente uma determinada realidade. Nenhum ato de linguagem é neutro. A pesquisadora Jéssica Uhrig, do Grupo Linguagens e Discursos da História, LID, investiga essas questões nos relatos de viagem de Thérèse da Baviera. Bom, a minha pesquisa é sobre o relato de viagem de Thérèse da Baviera. Ela era uma princesa da Baviera e ela veio ao Brasil em 1888 com propósitos científicos. Ela queria coletar objetos para compor a sua prática científica e compor coleções na Baviera. Depois dessa viagem, ela publicou, um dos resultados da viagem também foi o relato, que ela publicou em 1897, no qual ela conta sobre as coletas que fez aqui, quais objetos coletou, o que ela viu, as pessoas que ela conheceu. É curioso que a sua pesquisa ela está inscrita num programa interdisciplinar de linguística aplicada, mas é praticamente história. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Bom, hoje a gente tem uma concepção, nós trabalhamos com uma concepção de linguagem que ela não é um elemento neutro, como se pensou durante muito tempo, pelo menos até a primeira metade do século XX. Então, pensar a linguagem hoje como um elemento não neutro, né, e analisar, fazer uma análise a partir disso, pode trazer novos sentidos para a história. Então, isso mostra que existe uma ligação entre a linguagem e a história. Essa pesquisa, o que pode dizer para os dias de hoje? A minha pesquisa ela pode trazer novas leituras, né, sobre o final do século XIX, que foi a época que a princesa estava aqui, e sobre as questões, sobre um momento, né, que o Brasil vivia de transição do regime monárquico para a república, e sobre questões da ciência, né, questões de colecionismo e da ciência tanto no Brasil quanto na Alemanha, e também sobre as questões da mulher, né, já que ela, ainda no final do século XIX, não era tão comum e tão acessível, né, para todas as mulheres viajarem e também participarem da prática científica.